Hey guys, how are you? Hoje eu tô aqui em Gibraltar e eu vou visitar o Great Siege Tunnels, que são os túneis do Grande Cerco que aconteceu em 1789 aqui e durou 4 anos. E aqui tem umas peças de artilharia, uns canhões, que a gente vai ver muita coisa lá dentro, bem bacana, né? Que tá numa parte dentro da rocha, é um túnel cavado na rocha, que é um negócio sensacional. Tem até um watchtower ali, né? Tem umas partes ali que vai circulando dentro, tudo cavado na mão, bem de frente do Mediterrâneo e da pista de pouso hoje moderna, da Gibraltar moderna aqui. Bem bacana esse lugar, sensacional, bem legalzinho mesmo, bem legalzinho. E eu vou seguir minha visita passeando nesse parque que é sensacional. Não deixa de dar o like no canal e seguir-nos aí também. That's it, guys. Estou aqui no túnel que foi escavado após o grande cerco, que é o Great Siege, né, de final dos anos 1700, e aqui Cornwall's Hall, ou seja, a sala de Cornualha, que a gente poderia traduzir que Cornualha é uma ponta, é uma península na Inglaterra. E aqui também eu estou em cima do penhasco, é muito interessante, dá para ver lá a pista também de avião que tem lá fora, né? E aqui um baita de um penhasco alto. Isso aqui foi escavado após, né? Mas tem aqui uma parte que guarda medieval. E tem inclusive um audio guide aqui que tá falando em português também. Eu coloquei em português para colocar, para rodar aqui. E bem interessante, é uma parte que foi escavada após para melhorar as defesas aqui, porque os ingleses conseguiram combater os espanhóis. E aqui tem uma parte de arquitetura bem interessante, o arco romano, aí as figuras aqui que são mostradas, né? E como que era a vida na parte medieval. Isso aqui, século XVIII, no final dos anos 1700. Escavada essa parte posteriormente. Mas agora a gente vai dar uma olhada no set de túneis aqui que foram originais. Muito bacana. Esse túnel acabou sendo utilizado também durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Holy Land, que Holy Land é uma terra sagrada. E aqui as gaivotas aqui, né? O Seagull, em inglês a gente vai chamar de Seagull, né? E o Mediterrâneo aí, ó, com seus navios ali apontados ali. Então, uma construção bem moderna aqui, né? Já remonta um pouquinho dos tempos mais recentes e bem alto aqui, né? E esse túnel tem muita história, ou seja, esse aqui, diferente de um outro set de túneis que eu fui, que também tem um vídeo aí no canal, ele era um túnel escavado para ser refúgio durante a Segunda Guerra Mundial. Esse não, esse aqui era o túnel medieval, né? Que ajudou os soldados de Gibraltar vencer os espanhóis, a frota espanhola que fez o cerco, que em inglês é chamado de siege, e venceram. E eu vou continuar a minha visita aí, tem muitas pessoas vindo aqui. E aqui eles estão falando da importância do túnel, né? E como é incomparável as técnicas de construção, e dá para ver mesmo aqui, ó, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? Durante o período da Segunda Guerra Mundial. Aqui tem umas partes que foram escavadas mais recentemente, que remontam à Segunda Guerra Mundial. Aqui uma salinha, né? Então dá para ver um pessoal aqui e mistura junto com a parte que é medieval, que é onde dá para ver os canhões já mais de antigos. E aqui, como eles chamam aqui, chambers, né? Olha lá, all of the cannon barrels can be seen mounted on their Victorian gun carriages. Então, Victorian gun carriages seria o carrinho, tá? O trenzinho que carrega o canhão. Cannon é o canhão e aqui o carriages, né? E a gente entra, já começa o audio guide falar. Eu acho isso muito legal. Aqui um soldado já, British soldier, e aqui como eles eram, St. George Hall. Essa parte é bem bacana e a gente dá pra ver que sempre ali chegando a gente vai ver as partes da ilha de Gibraltar, a península de Gibraltar. E sempre cercada com canhões, com explicações aqui. The Airfield. Airfield seria a parte do aeroporto, né? Que foi construído com rocha, né? E alvenaria sobre a praia. Muito interessante essa parte toda aqui, rica em histórias essa galeria. E é bacana ouvir o audio guide, porque eles vão falando, explicando como é que era, contextualizando. E aqui, como eu falei antes, em outro vídeo, parece o pão de açúcar, né? Pão de açúcar em inglês a gente vai chamar de sugar loaf. Loaf é um pedaço de pão, sugar é açúcar, né? Mas aqui não é o sugar loaf, aqui é o The Rock. E o túnel segue sempre com partes ventiladas e chambers, ou seja, câmaras, né? Vai ter até turista aparecendo aí de vez em quando. Tipo
pode ver a saída sempre dando para ver o mar, né? E mostrando o penhasco aqui, The Rock, né? The Window, a janela, né? Então tem esses pontos aqui. Também era utilizado para artilharia, para respiração, para ventilação e para artilharia. Essa parte foi cavada durante a Segunda Guerra Mundial, para utilizar como um refúgio, provavelmente. E aqui mais partes que eram de artilharias. Aqui dá pra ver que tinha um canhão sobre. Explicações ali, né, dos engenheiros, né, na Segunda Guerra Mundial. E tem aqui todos eles que chegaram e lutaram aqui nessa península, né? E aqui umas peças de artilharia bem bacana, tudo cavado na pedra, né? Muito interessante aqui, ou seja, carved into the rock. Mais uma chamber, né? E aqui, como outros aqui também trabalhavam. Legal que sempre muito contextualizado, com mannequins, né? Com bonecos aqui. E as peças de artilharia, tudo legal. E imagina como que era cavar isso aqui, coisa de 300 anos atrás. Devia ser um trabalho hercúleo, né? A big work, a really big work. Joey, Rachel's got this really big work problem. Aqui como se preparavam a parte da artilharia, né? Lembrar que aqui nós estamos falando de 1700, meio de 1700, então tem explicação aqui. Eles esquentavam essas balas, né? Como está mostrando aqui. Aí colocava lá dentro do canhão e dava o tiro. Então tinha essa fabricação aqui da bala. Tem como aqui se prepara a artilharia naquela época, né? Como que era montado, os graus, tudo. Sempre uma música contextualizando também. E during the Great Siege, né? Durante o grande cerco, né? Artillery developments during the Great Siege. Então, o desenvolvimento da artilharia durante o grande cerco. Muito bacana as explicações, todas as explicações aqui, isso aqui é sensacional. E tudo cavado, man-made, a gente pode dizer que foi tudo feito pelo homem. E eu vou seguir minha visita aqui, vou seguir rumando a saída. That's it, guys. Aqui se utiliza uma expressão que vem do francês, a sortie. Sortie seria a grande saída, né? Então, eles têm the great attack e depois eles falam the great sortie, que é a grande saída. Tem um áudio ali que fica gritando, até achei que estava gritando comigo, mas não era, uma outra chamber. Aqui também uma parte de um barquinho, como eles eram, o garment, que a gente poderia dizer, que é a indumentária, né? E sempre a gente vendo, agora ali a pista de aérea, né? Onde pousam os aviões. E essas chambers aqui, que são as câmaras, elas também eram usadas como barrack também, algumas delas. Então, tanto tinha a utilização deles dormirem, passarem aqui, como também de artilharia. Tudo pensado na defesa, na situação que eles passaram durante o cerco que eles tiveram aqui. Mais uma parte da indumentária, explicando aqui, ó. E ali tem até a data, que o Great Siege foi de 1779 to 1783. Então foram 4 anos de cerco aí. Muito bacana a explicação, muito bacana como faz as coisas. Vai ter um cara gritando aqui. É bem legal a gente passar por aqui, que o cara dá um grito quando a gente passa aqui. É interessante. Ficou preso? Olha lá. O preso, né? O cara falando aqui dentro da cadeia, ó. É bem bacana, né? Então aqui é tudo contextualizado, tudo legal aqui, ó. O cara tomando um vinho ali, queria ser eu tomando um vinho, tá? Ele vai gritando ali. Hey, you go there. E bem bacana tudo aqui, um pouquinho escuro, né? Mas bem medieval, então ele segue. A gente pode imaginar que teriam velas aqui, né? Candelabros, essas coisas. Sempre a indumentária. E aqui dizendo, né? Quando o grande cerco acabou, em fevereiro de 1783, essa galeria tinha 370 pés. A gente pode imaginar que era 150 metros, com 4 armas montadas sobre 6 embrasures. E aí ele tá falando que tinha 110 metros, 130 metros, a gente pode dividir por 3 ali. Ou seja, foi escavado muito mais aqui. Tem muita coisa que foi sendo escavada adentro para a questão da Segunda Guerra Mundial. The Fork, né? Que aqui ele tá falando The Fork seria como é que é o nome? A bifurcação. The Fork. Fork é garfo, então a bifurcação. Que a gente vê que tem um caminho aqui e outro aqui, né? E ele vai fazer uma explicação. Ó, você está aqui, né? E até o caminho, até o norte, que é do nada, né? E um comecinho lá. Aqui eles explicam sobre as marcas de construções aqui. Então, ó, o túnel ainda carrega muitas marcas sobre as quais foram construídas, né? Então, assim, a gente vê, tem muita coisa aqui. Aqui, por exemplo, tem parte de fogo, né? E você vê, eles foram
foram cavando, então não saiu do jeito que eles queriam, não tinha uma técnica para fazer e nem tempo também, né, para fazer uma coisa mais detalhada. Então ele segue mostrando aqui as portas como que eram originais aqui. Eles tentaram recriar ou manter algumas coisas que o metal também vai deteriorando, né? Mas essas partes como eram aqui, inclusive a indumentária, como eles se alimentavam. Alguém deixou uma garrafa ali, infelizmente tem gente que não respeita o patrimônio histórico, né? E todas as explicações sempre em espanhol e em inglês, porque são os dois idiomas daqui. Embora eu estava conversando com um guia turístico hoje, e ele me falou que infelizmente a criançada agora só aprende inglês. Eu conversei com ele em espanhol, em inglês, mas ele falou pra mim que just English at the moment. 11 years old, below, então pra baixo de 11 anos de idade, as criancinhas tudo falando só inglês. That's a pity, é uma pena, né? Porque as pessoas tinham duas línguas. E mais um monte de explicação aqui, bem bacana, a localização do primeiro canhão, né? Como eles estão falando e tal, explicando, e o primeiro canhão. Porque o túnel, a gente tem que lembrar que ele foi sendo cavado. Ele não foi cavado primeiro e depois montado tudo. Ele foi sendo cavado e conforme ele ia sendo cavado, ia sendo posicionado algumas partes de artilharia. E eu tô caminhando aqui pro fim da minha visita aqui do túnel. Aqui mais uma chamber, né? Mais um pessoal com indumentária, as coisas bem bacana aqui. Sempre uma explicação das coisas e bem rústico, né? É bem bacana, é bem interessante mergulhar na história aqui, né? Então a gente pode dizer, ó, você vê aqui, dá até as plaquinhas de explicação onde eu estava mostrando agora há pouco, né? E aí tem uma cortina aqui para dar uma disfarçada no canhão, na luz, tudo. E aqui já bem interessante, né? A gente go deep inside history, né? A gente vai fundo dentro da história mergulhando aqui. Mais uma chamber aqui explicando como que era a vida no dia a dia, mais um canhão. Como eu falo, sempre tem aqui, ó, what's a siege? Eles vão explicando, the Great Siege, como que era. Siege é um cerco, e aí tem até explicação aqui, de onde aquela parte tá, que é essa pontinha aqui, ó, que tinha uma proteção, ele já foi feito uma espécie de uma watchtower aqui, né? Bem bacana aqui, bem bacana, the notch, né, ali. E eu vou deixar também um vídeo sobre esse túnel, um vídeo curto aqui em inglês sobre esse túnel, depois na descrição desse vídeo também. Não deixa de assistir ele lá para saber mais detalhes aqui, que é muito bacana mergulhar nessa história, entender mais sobre essas coisas. E aqui de frente da Windsor Gallery plaque, né, da placa da Windsor Gallery explicando aqui sobre o Great Siege, eu vou terminando o vídeo aqui sobre esse túnel fantástico, cheio de história, com coisas maravilhosas, que eu recomendo muito assistir o videozinho que eu deixei também na descrição aqui abaixo. E não deixa de postar seu comentário abaixo desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal também. E that's it, guys. Until next time, see you!